Morre Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth. Nascido Philip da Grécia e da Dinamarca, foi o marido da Rainha Elizabeth II e consorte real do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da Irlanda do Norte e dos Reinos da Comunidade das Nações, desde 1952 até a sua morte. Ele foi o consorte mais velho e de maior reinado na história da monarquia britânica, além de o homem mais velho da história da família real. É com muito pesar que Sua Majestade a Rainha Elizabeth II anunciou a morte de seu querido marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, anunciou o Palácio de Buckingham. Os dois estavam casados havia 74 anos. Como consorte real, era incumbência do Príncipe Philip acompanhar sua cônjuge, a Rainha Elizabeth II, em suas tarefas como soberana, visitas oficiais a outros países, jantares e recepções de Estado, discursos de aberturas do parlamento, cerimônias e ritos honoríficos. Philip, que morreu nesta sexta-feira aos 99 anos, costumava ser discreto sobre o que pensava nessas atribuições, embora tenha dito que, se pudesse escolher a qual profissão se dedicar, preferiria ter continuado na Marinha, francamente. Afirmou também na mesma entrevista ao The Independent, em 1992, que tentou tirar o melhor da vida, como coadjuvante no casamento de 74 anos. A história da família real, da coroa britânica, podemos ver diversos conflitos no casamento real e o quanto o Duque de Edimburgo abdicou de sua vida para viver ao lado de Elizabeth II. Sua morte foi anunciada por volta de meio-dia, horário de Londres, em um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham. É com muito pesar que Sua Majestade a Rainha Elizabeth II anuncia a morte de seu querido marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, disse o palácio em um comunicado. Morreu tranquilamente nesta manhã no Palácio de Windsor. Anúncios subsequentes serão feitos em seu devido tempo. A família real se une ao povo ao redor do mundo, no luto por sua perda. A morte de Philip não altera a linha de sucessão ao trono britânico, encabeçada pelo filho mais velho com a rainha, o príncipe Charles, de 72 anos, seguido do filho mais velho de Charles com a princesa Diana, o príncipe William, de 38. A saúde do Duque de Edimburgo estava em declínio havia 2 anos, quando ele teve que parar de dirigir depois de um acidente sem gravidade. Em março deste ano, ele foi operado do coração. Philip e Elizabeth, de 94 anos, estavam casados desde 1947, 5 anos antes de ela ser alçada ao trono, com a morte do pai, o rei George VI. Tempo para se acostumar a ela não lhe faltou. Desde então, o Duque de Edimburgo tornou-se o mais longevo consorte e o homem mais velho da história da monarquia britânica. Philip é filho do príncipe André da Grécia e da Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg. Philip Mountbatten nasceu na Grécia, sendo membro das famílias reais grega e da Dinamarca. Porém, ele foi expulso do país junto com os pais enquanto ainda era criança, junto com o golpe de 1922. Philip estudou na França, Inglaterra, Alemanha e Escócia, entrando na Marinha Real Britânica em 1939, aos 18 anos. Ele começou a se corresponder no mesmo ano com a princesa Isabel, Elizabeth, filha mais velha e herdeira do rei George VI do Reino Unido. Ele serviu no Mediterrâneo e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, Philip recebeu permissão do rei para casar com Isabel. Ele abandonou seus títulos gregos e dinamarqueses antes do anúncio oficial, abandonou a Igreja Ortodoxa grega e converteu-se ao anglicanismo e naturalizou-se cidadão britânico, adotando o sobrenome Mountbatten, a partir de seus avós maternos. Os dois se casaram no dia 20 de novembro de 1947, após 5 meses de noivado. Ao se casar, Philip recebeu o título de Sua Alteza Real e o título de Duque de Edimburgo. Ele continuou no serviço ativo da Marinha até Elizabeth ascender ao trono em 1952, tendo alçado a patente de comandante. Philip e Elizabeth tiveram 4 filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Felipe foi patrono de mais de 800 organizações e realizou diversos deveres oficiais sozinho.
e principalmente junto com Elizabeth. Faleceu aos 99 anos hoje, no dia 9 de abril de 2021, no Castelo de Windsor. Philip é o homem mais velho da história da monarquia britânica, conhecido pelo estilo varonil que incluía declarações sarcásticas e atividades atléticas, e às vezes fazia com que se parecesse com uma caricatura grosseira. O príncipe nasceu ele mesmo, em berço real. O clichê masculino e aristocrático também era perceptível em suas declarações e piadas, frequentemente recebidas como politicamente incorretas ou gafes. Para o estudante que voltava da Papua Nova Guiné, perguntou como ele tinha escapado de ser comido. Ao presidente da Nigéria, que usava uma roupa tradicional, disse que parecia vestir um pijama. Durante a recessão de 1981 no Reino Unido, perguntou por quê, se todos queriam mais lazer. Agora reclamava do desemprego. Estas afirmações, em sua própria avaliação, ajudaram a consolidar uma imagem de um velho cafajeste. Apesar disso, ajudou mais de 800 organizações de caridade, principalmente nas áreas de educação, indústria, esporte e meio ambiente. Neste último tópico, manteve uma atuação viva e foi o primeiro presidente do World Wildlife Fund. O Duque de Edimburgo incomodava-se de não poder batizar as crianças, seus filhos, com o próprio sobrenome, pois Elizabeth queria manter o nome da Casa Real de Windsor. A divergência foi resolvida com um acordo em 1960, quando o casal decidiu que, embora a casa fosse continuar a se chamar Windsor, os descendentes carregariam também o sobrenome Mountbatten, versão inglesa do Battenberga, de sua família materna, que omitia o vínculo com a Alemanha. A aposentadoria dos deveres reais aconteceu em agosto de 2017. Aos 96 anos, Philip cumpriu neste período 22.219 compromissos oficiais e, em 20 de novembro daquele ano, completou o 70º aniversário de casamento com a rainha, que foi a primeira monarca britânica a comemorar um aniversário de casamento de platina. Em 2011, em seu aniversário de 90 anos, Philip disse em um especial da BBC que aprendeu a cumprir o seu papel de consorte real por tentativa e erro. Não havia nenhum precedente, ele disse. Se eu perguntasse a alguém o que você espera de mim, todos me olhavam sem dizer nada. Eles não faziam ideia, ninguém tinha muita ideia. A causa de morte de Philip não foi revelada pela coroa britânica, mas o príncipe permaneceu internado por um mês, tendo alta no último dia 16, a princípio por uma infecção e depois por uma cirurgia cardíaca.